Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como utilizar o Excel como ferramenta de cálculo para as nossas previsões de demanda. O Excel é uma ferramenta bem completa e vai nos ajudar bastante a fazer as nossas previsões de demanda. Mas antes de falar como o Excel trabalha e mostrar para vocês como a gente vai fazer no Excel, eu queria lembrar de vocês que a gente abordou na teoria 4 padrões de demanda. Por que eu estou falando isso? Porque para cada tipo de demanda a gente vai usar uma fórmula diferente lá no Excel, tá? Então a gente tem aqui uma demanda média, onde as flutuações estão em torno do valor constante, ou seja, eu tenho praticamente uma reta aqui na linha média, e esses números aqui tem muito pouca variação com relação a essa linha média, Então esse tipo de demanda aqui é uma demanda praticamente estagnada, ou seja, ela nem aumenta nem diminui, Então eu quero lembrar de vocês que a gente tem 4 tipos. Esse aqui é o que a gente chama de demanda média, onde eu tenho uma linha aqui de tendência e os valores flutuam ao longo dessa linha de tendência. O outro tipo que a gente pode ver no padrão da demanda é o que a gente chama de tendência linear, Quando o consumo cresce ou decresce de uma forma linear. Então eu tenho aqui uma linha de tendência, ele já não é estagnada como era antes, ele agora tem aqui uma elevação, tem um ângulo de elevação, e aí você tem o padrão da demanda em torno dessa linha, que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Então ela não é mais uma demanda estagnada, ela tem um padrão de crescimento linear, ou seja, ela apresenta uma reta aqui no seu crescimento. Eu até coloquei aqui a equação de uma reta, é uma equação do primeiro grau, onde eu tenho aqui um número multiplicando a variável x, que se relaciona com y, mais uma constante. Esses dados aqui a gente vai obter no Excel para poder fazer as nossas projeções. Então você tem aqui o segundo padrão, que é uma tendência linear. O próximo padrão é chamado de tendência não linear, Quando o consumo cresce ou decresce de uma forma não linear, aqui a gente não tem uma reta, Aqui a gente tem uma exponencial, Então aqui, na verdade, é uma equação de segundo grau, Então essa tendência, vocês podem ver, bem diferente da outra. Ela começa pequenininha e vai para cima, E começa a crescer rapidamente. O que é isso aqui? Por exemplo, eu posso estar lançando um novo produto no mercado. E esse novo produto no mercado começa basicamente do zero, Ele começa a vender aqui, a fazer uma venda, e se ele cair no gosto da população, ele cresce, aqui bem fortemente, bem diferente da outra. No futuro, isso aqui acaba virando uma tendência linear, Mas aqui, para calcular qual é o futuro disso aqui, a gente vai usar então um método lá no Excel. Eu vou ensinar um método para vocês descobrirem a equação dessa reta e como a gente projetar essa reta para o futuro. Na realidade, na vida real, é muito difícil que isso aqui continue assim, Depois do passado um tempo, provavelmente essa tendência não linear vira uma tendência linear quando o produto atingir aqui então um mercado, não a sua totalidade, mas um mercado que fica mais estável, Mas mesmo assim a gente tem que fazer a projeção, porque aqui eu posso ter usado um período de 12 meses e isso aqui pode crescer por mais 12 meses, por mais 3 meses, e aí eu preciso então fazer, descobrir qual que é o meu futuro a partir desse período aqui, Então essa aqui é a tendência não linear. Por último, a gente tem então uma tendência sazonal, que é o que acontece quando eu tenho, em meio aos períodos, um pico, de demanda, que pode ser que eu coloquei aqui alguns exemplos, enfeites de Natal, ovos de Páscoa, panetone. Isso aqui então cresce de uma forma bastante, vamos dizer, visível no gráfico, Então eu coloquei aqui para fazer essa conta aqui, para fazer essa projeção aqui para o futuro. A gente vai usar também o Excel, que vai nos ajudar a fazer a projeção para próximos períodos, Então existe no mercado, vamos dizer assim, a maioria dos casos acontece nesse caso aqui e nesse caso aqui, onde a maioria das empresas acaba apresentando um período de sazonalidade, ou seja, aqui eu coloquei ovo de Páscoa aqui. Então só vende ovo de Páscoa na Páscoa, depois
isso acaba não acontecendo. Mas eu tenho vários exemplos e a gente vai discutindo quando a gente estiver usando a ferramenta do Excel, tá bom?